Estou recebendo um chamado ao vivo agora da repórter Anabel Reis, direto do Rio de Janeiro. A polícia vai concluir o inquérito do caso Henri e deve decidir ainda hoje se vai ouvir novamente a mãe do menino, Monique Medeiros. É o que deseja a defesa dela. Só que Monique agora foi diagnosticada com Covid-19 no presídio que estava há 12 dias. Olha só, ela já está isolada num hospital penitenciário. É isso, Anabel, boa tarde para você. Qual que é o estado de saúde dela? Tem essa informação? Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. O estado de saúde dela não foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas um dos advogados esteve no complexo de Jericinó, conversou com uma assistente social e também com o diretor do presídio e disse que, apesar dos sintomas, Monique estaria bem. Agora, a defesa insiste que Monique seja ouvida, ainda que ela esteja isolada nesse hospital penitenciário. Eles dizem que ela pode ser ouvida por videoconferência. Eles, inclusive, fizeram um pedido para o procurador de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro, reiterando a necessidade de um promotor acompanhar esse inquérito e também de que Monique seja ouvida. Nas palavras da defesa, esse motivo seria porque a Monique teme pela própria vida. Eles também pediram que seja aumentadas as medidas de segurança e também cuidados de saúde com Monique. Agora, fontes da Secretaria de Administração Penitenciária dizem que a maior parte do tempo a Monique passa na cela dela, quando estava na cela no presídio em Niterói e agora no isolamento no hospital, escrevendo cartas. E essa pode ser uma estratégia da defesa. Caso ela não seja ouvida novamente pela Polícia Civil, pode ser que o conteúdo dessas cartas seja divulgado. Eu consultei alguns advogados criminalistas e eles disseram que isso não é ilegal. Então agora a gente vai esperar os próximos passos, porque a polícia deve decidir ainda hoje se houve ou não Monique novamente. Lembrando que ainda essa semana eles devem concluir esse inquérito e tudo indica que eles vão indiciar tanto Monique quanto o namorado, o doutor Jairinho, por homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura. Gotino. Obrigado, Anabel. E eu vou trazer agora uma reportagem muito interessante. Quem é o pai do Jairinho? O Coronel Jairo. O padrasto do Henri é acusado pela morte do menino e é também integrante de uma família conhecida da polícia carioca. Quem é o Jairinho? Jairinho é um médico que não exerceu a profissão de médico, nunca foi médico, só tem o diploma. Tanto é que ele diz que nem fez os primeiros socorros no menino, que nem sabia. Por quê? Porque ele foi para o lado da política junto com o pai. O pai puxou o filho para o filho dar continuidade ao que o pai fazia. Quem é o pai do Jairinho? É o Coronel Jairo, tenente-coronel da Polícia Militar, um homem que tem uma ficha criminal já antiga. Foi preso em 1985 com um carro roubado. Foi condenado, mas não foi expulso da corporação. Depois ainda foi eleito deputado estadual. A partir daí, segundo investigações da polícia, começou uma relação cada vez mais próxima do Coronel Jairo com as milícias do Rio de Janeiro. Relações criminosas que foram herdadas, segundo a polícia, pelo filho Jairinho, hoje preso pela morte do enteado. Pai e filho são apontados como chefes de uma organização criminosa, chefes de milícia. Veja a reportagem. Um esquema criminoso passado de pai para filho. O envolvimento do Coronel Jairo, ex-deputado estadual, e do filho dele, o vereador Jairinho, com as milícias da Zona Oeste do Rio, está descrito na ficha criminal do próprio parlamentar. Nela, consta a informação de que pai e filho teriam sido apontados como líderes de uma organização criminosa durante uma pesquisa com moradores de bairros dominados pelo poder paralelo. O estudo é do Laboratório de Análises de Violência da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2007 e março de 2008. Jairinho teria sido citado 5 vezes e o pai, Coronel Jairo, outras 13. Mas a possível relação da família com o crime teria começado muito antes. Em 1985, o então tenente Jairo Souza Santos foi preso por receptação.
Uma história que fica melhor contada pela boca de quem o prendeu. E foi encontrado com o carro roubado dentro de um quartel da Ilha do Governador. E o carro pertencia a um detetive da Polícia Civil que identificou o veículo. E o Conselho de Justificação optou por maioria pela demissão do então tenente. Eu, uma vez, eu vi capitão no QG, fui lá no coronel ajudante-geral e falei, olha, eu tenho um relatório aqui, esse companheiro, isso aí não pode ser oficial, não. Após ser pego com o carro roubado, o pai do vereador, na época, foi afastado por 30 dias. Depois, foi processado e julgado. Jair acabou absolvido pelo crime de organização criminosa, mas foi condenado por receptação. Além da condenação, o oficial deveria ter sido expulso da corporação. Mas, para a surpresa de muitos colegas, Jairo permaneceu na PM e chegou a tenente-coronel, um dos postos hierárquicos mais altos da Polícia Militar. Depois tive que ver o coronel, deputado, vice-presidente da Alerj. Então eu tive essa experiência, que é real. Um oficial PM não pode ser condenado por receptação, até porque ele prende a vida toda, se ele for ficar com as coisas roubadas. Então é uma coisa a ser, eu acho que aprofundada essa investigação. Para o coronel Paulo Afonso, a falha da justiça há 36 anos pode ter sido crucial para o envolvimento definitivo da família com o crime. O pai do vereador Jairinho teria mantido relações estreitas com o contraventor Castor de Andrade, que é da mesma região. Anos depois, na CPI das milícias, ele foi apontado como integrante de um grupo paramilitar que atua em bairros da Zona Oeste. Ele também teve o nome envolvido num caso em que uma equipe da imprensa foi torturada na comunidade do Batã. E em 2018, foi preso durante a Operação Furna da Onça, suspeito de participar de um esquema de corrupção e fraude em licitações. Um ano depois, porém, foi solto por meio de um habeas corpus concedido pela Justiça. Assim como o filho, Jairinho, o pai, Coronel Jairo, são eleitos consecutivamente desde o início dos anos 2000. O filho para a Câmara de Vereadores e o pai para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mesmo com fortes indícios de envolvimento com o crime, Coronel Jairo sempre se manteve no cenário político. Como deputado estadual, chegou a ser vice-presidente da Alerj. E quando Jairinho se tornou o herdeiro político do pai, também manteve os bons relacionamentos. Eu acho que tem que apurar tudo até para o bem da segurança pública do Rio de Janeiro. Olha, eu nunca tinha ouvido isso. O Jairo, pai, é policial militar e foi preso dentro do batalhão da polícia com um carro roubado de um policial civil, ô Lombardi. Passou por um processo, foi condenado, mas não foi expulso da corporação. E depois acabou estreitando relações com outros policiais e acabou entrando para o lado da milícia. Meu Deus do céu! E aí, pai e filho atuam nessa área já há muito tempo. E aí você percebe por que as vítimas do Dr. Jairinho, as mulheres com as quais ele morou, os filhos dessas mulheres foram espancadas por ele e todo mundo se calou, ninguém falou nada, exatamente por isso, pelo poder da família em consequência de atos que poderiam ser muito ruins para essas pessoas. A partir do instante da prisão dele, as coisas melhoram, as pessoas se encorajam e aí a gente começa a analisar e ver tudo isso em função dessa família que era realmente uma família muito ligada ao crime. E aí você imagina o medo da babá, o medo da doméstica que trabalhava na casa, entendeu? É complicado demais, as pessoas são apavoradas porque sabem do que se trata, sabem que tipo de gente é.